Bom dia, meus amigos. Me ouvem bem? Quero cumprimentar a todos os presentes aqui no Salão Allan Kardec, bem como aqueles que nos acompanham pela web e aqueles que possam vir a acessar este conteúdo a posteriori. Meus amigos, em primeiro lugar, eu gostaria de expressar a minha gratidão pela oportunidade que tenho de participar do trabalho desta manhã radiante de domingo, porque a tarefa que me compete é tecer breves comentários acerca de uma obra luminosa. Obra esta ditada pelo benfeitor Emmanuel, que em uma de suas passagens pela Terra, sob a personalidade de Manuel da Nóbrega, fundou a cidade que nos acolhe, a cidade de São Paulo. O livro do qual trataremos nessa breve exposição foi psicografado pelo inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, a quem todos nós, os espíritas, somos devedores. Naquele encontro memorável na cidade de Pedro Leopoldo, entre Emmanuel e Chico Xavier, esses dois missionários, um na terra e outro no céu, convencionaram que deixariam para a posteridade 30 livros, mas foram mais de 400 os livros psicografados por Chico Xavier, sob a direção do mentor espiritual do seu trabalho, Emmanuel, que ao longo de diversas passagens pela Terra foi conquistando aquilo que um dia cada um de nós haverá de conquistar, a nossa iluminação espiritual. Não sei se vocês perceberam, mas o trecho do Evangelho que acaba de ser lido, item 11, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, foi ditado por Emmanuel, porque o mentor de Chico Xavier participou da pleiade de espíritos que receberam do Divino Mestre Jesus a tarefa de transmitir ao nosso codificador, Allan Kardec, as informações luminosas que consistem na doutrina espírita que ele trouxe à luz no século XIX. Meus amigos, o livro A Caminho da Luz, que eu tenho em mãos, traz uma ideia central. Do que trata esse livro? Esse livro narra acontecimentos históricos, mas atenção, com um detalhe muito especial. Acontecimentos históricos, sempre examinados a partir dos ascendentes astrais. Sabemos nós, os espíritas, que o acaso não existe e a Terra é governada. Quem governa a Terra, bondosos irmãos? É o Divino Mestre Jesus. Nos revela Emmanuel nessa obra memorável, retomando uma ideia que já havia sido propagada pelo eminente filósofo francês Leon Denis, a quem coube ficar à frente do movimento espírita a partir do momento em que o nosso codificador Allan Kardec retornou às esferas espirituais no dia 31 de março de 1869. Num livro antológico intitulado Cristianismo e Espiritismo, lançado originalmente na Europa em francês, mas lançado aqui no Brasil, traduzido para o português e lançado no ano de 1919, Leon Denis nos informa que quem governa a Terra é o Divino Mestre Jesus. A Terra é sim governada, e ao longo desta obra, o benfeitor Emmanuel nos transmite diversas informações que fundamentam
este pensamento. Por exemplo, no longínquo ano de 1588, Felipe II pretendia invadir a Inglaterra. Para tanto, ele organizou na Espanha a Invencível Armada. Invencível Armada constituída por mais de 100 embarcações, que transportavam um exército de 35 mil homens. O propósito de Felipe II era invadir a Inglaterra, perpetrar uma agressão injustificada. Mas a Invencível Armada foi derrotada não pelos ingleses, mas por uma tempestade avassaladora. Porque a espiritualidade tinha outros planos para os ingleses, tinha outros planos para a Inglaterra. Porque sabemos nós, os espíritas, que assim como os indivíduos têm missões, as nações também as têm. No caso do Brasil, sabemos nós, pelas informações transmitidas pelo eminente escritor Humberto de Campos, mais uma vez pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a nossa missão, a missão do Brasil, é propagar as claridades do cristianismo restaurado, o espiritismo. E é isso que temos feito na medida das nossas possibilidades. Essa informação está contida numa obra genial, intitulada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. No livro A Caminho da Luz, o escritor espiritual, o autor espiritual da obra, o benfeitor Emmanuel, nos relata que há milênios, num planeta do sistema de Capela, o sistema de Capela fica a 42 anos-luz da Terra, o que implica dizer que quando a luz parte de Capela, mesmo vencendo o espaço, na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, essa luz demora 42 anos para chegar ao nosso planeta. É que, diante das imensidades do universo, mesmo os lugares próximos são muito distantes. Para se ter uma ideia, a luz do Sol que estamos recebendo nessa manhã radiante demora 8 minutos quando sai do astro-rei para chegar ao nosso planeta. Pois bem, Emmanuel nos informa que há milênios este planeta passava pelo processo que a Terra passa hoje, o processo de transição planetária. Aqueles espíritos que traziam em seus corações as chagas morais do egoísmo e do orgulho não poderiam permanecer naquele orbe, porque o planeta seria alçado da condição de mundo de provas e expiações à condição de mundo de regeneração. E eles não tinham, alguns dos habitantes desse planeta, não tinham o adiantamento moral necessário para que pudessem viver num planeta desta categoria. O que foi feito pela providência divina? Esses espíritos foram degradados, eles foram exilados, passaram a viver materialmente em outro orbe. Em que orbe? A Terra, bondosos irmãos. Foi o divino Mestre Jesus, o nosso governador, que acolheu esses espíritos sofredores, que eram torturados pelos seus próprios sentimentos, o egoísmo e o orgulho. Informa o benfeitor Emmanuel, nesta obra memorável, A Caminho da Luz, que os exilados de Capela constituíram algumas civilizações que nós conhecemos. A civilização do Egito, a civilização da Índia, os arianos da Europa e
os hebreus. Bondosos irmãos, os egípcios, dentre os exilados de Capela, eram aqueles que tinham mais méritos. E a civilização egípcia se caracteriza por 2 fatores. O primeiro deles é que esses irmãos tinham uma verdadeira saudade do céu, porque em Capela eles deixaram os seus afetos e pretendiam, assim que possível, retornar ao seu planeta original. Outra marca dos egípcios daqueles tempos era o culto à morte. Eles veneravam a morte. Veneravam a morte porque sabiam que os espíritos são imortais. Eles conheciam o princípio da reencarnação, assim como sabiam da existência de um Deus único. Só que o monoteísmo entre os egípcios era divulgado apenas para os iniciados, porque eles entendiam que os seus companheiros, que ainda tinham uma certa limitação para compreender as coisas da alma, não poderiam receber aquela informação da existência de um Deus único. Portanto, se desenvolveu no Egito o politeísmo simbólico. Meus irmãos, na Índia também tivemos a presença dos exilados de Capela. Mas antes de dar mais detalhes acerca dessa civilização, é lícito registrar que os egípcios, quando receberam do plano espiritual a informação de que voltariam ao seu planeta original, deixaram para o nosso planeta um presente: as pirâmides, que até hoje desafiam a ciência de nosso tempo. Como eles conseguiram, no meio do deserto, construir aqueles monumentos? Mas o fato é que, assim como os egípcios, também na Índia tivemos os exilados de Capela. Mas aqueles que permaneceram na Índia traziam a chaga do orgulho muito acentuada em seus corações e resistiram a conviver com os irmãos que a seus olhos eram inferiores e encontraram na terra. Não é por outra razão que eles desenvolveram na Índia o sistema abominável, o sistema de castas, que vive ainda nos dias de hoje, apesar da vedação legal. Ainda em pleno século XXI, se um pária está passando por uma calçada e avista alguém de classe superior, é seu dever atravessar a calçada e para o outro lado da rua, para que a sua sombra não se projete sobre alguém que é superior a ele. Isso é fruto do orgulho que traziam em seus corações os exilados de Capela, e por isso não puderam permanecer naquele planeta. Os arianos também representam os exilados de Capela. Estes, diferentemente daquela civilização que floresceu na Índia, toleravam, mais do que toleravam, eles gostavam da convivência com os irmãos inferiores que encontraram em nosso planeta. São eles, os celtas, os latinos, os gregos, os germanos e os eslavos, todos originários de Capela. E nós devemos a esses irmãos, pela convivência que tiveram com os espíritos que já encontraram na Terra, diversas realizações, especialmente no campo científico. Tivemos ainda a civilização dos hebreus. Os hebreus, bondosos irmãos, também representam os exilados de Capela.
e a eles foi confiada uma tarefa muito especial: professar publicamente a crença num Deus único. Essa era a missão dos hebreus. Moisés, um dos patriarcas do judaísmo mais notáveis, que conduziu os hebreus por 40 anos pelo deserto em busca da terra prometida, compartilhou com seus irmãos os ensinamentos que ele próprio havia adquirido entre os egípcios, que já conheciam, como eu noticiei, a existência de um Deus único. Moisés, como nós sabemos, foi criado pelos nobres do Egito, não é verdade? E recebeu, nos círculos dos iniciados, as informações que haveria de compartilhar com os hebreus. Hebreus, bondosos irmãos, que também receberam a tarefa de acolher entre eles a figura do nosso inestimável, divino Mestre Jesus. Porque quando eles chegaram de Capela, o Cristo se comprometeu com todos os exilados, não é verdade? Informando que ele próprio desceria às sombras do plano material para trazer a sua mensagem de amor. O Evangelho, que nós tanto estudamos na nossa querida doutrina espírita, que esclarece as mentes e consola os corações. Mas, infelizmente, o orgulho dos hebreus, exilados de Capela, fez com que a mensagem do nosso Divino Mestre Jesus, o governador do planeta Terra, aquele que nos conduz e aquele que prometeu ao Criador que nenhuma das ovelhas a ele confiadas se perderia, pois bem, a mensagem do Cristo não foi compreendida pelos hebreus, que não o reconheceram como o Messias anunciado nas suas Escrituras há séculos. A vinda do Cristo era esperada, a vinda do Messias, não é fato? Mas o Messias que os hebreus esperavam era um Messias que iria libertar, na visão deles, os hebreus do jugo do Império Romano. Era um Messias que, na expectativa deles, colocaria os hebreus acima dos outros povos, porque a chaga do orgulho, também entre os hebreus, permanecia. Para que a sua mensagem de amor se propagasse mais facilmente pela terra, o Divino Mestre Jesus, por meio de seus prepostos, operou no plano material, facilitando ao Império Romano a sua expansão. Essa história está muito bem caracterizada em outro livro memorável, ditado pelo benfeitor Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, Paulo Estevam. A grandiosa tarefa de Paulo na divulgação do Espiritismo, levando a mensagem do Cristo, inclusive aos povos que ainda não tinham a crença num Deus único, foi facilitada, porque ele viajou por todo o mundo conhecido, ou seja, o Império Romano, sem as barreiras das fronteiras. Mas ainda assim, meus amigos, ainda recebendo os favores do alto, os romanos preservaram em seu coração a chaga do orgulho. E o Império Romano caiu, como caíram todos os impérios, todas as civilizações que se sucederam na Terra, mas não conseguiram, para além das suas conquistas de ordem material, desenvolver em seus corações as sementes da humildade e da caridade. Os fatos foram se sucedendo
Missionários vieram à terra, como foi o caso de Francisco de Assis, um dos 12 apóstolos do Cristo, informa Emmanuel. Qual dos 12? Também tem essa curiosidade, mas não nos é informado. Mas Francisco de Assis foi um dos 12 apóstolos que veio à terra para, trazendo uma mensagem de paz e amor, recolocar a Igreja Católica nos trilhos. Infelizmente, isso não aconteceu. E a humanidade, de queda em queda, de sofrimento em sofrimento, permaneceu ao longo dos séculos em sua jornada. E neste momento, bondosos irmãos, chegamos num ponto culminante da nossa trajetória neste planeta que nos serve de morada neste universo infinito. Estamos, já citei, na fase de transição planetária, quando o nosso planeta, assim como aconteceu com os nossos irmãos em Capela, será alçado da condição de mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece sobre o bem, para a condição de mundo de regeneração, onde a equação se inverte e o bem prevalece sobre o mal. Meus amigos, caminhando aqui para o encerramento desta breve exposição, eu gostaria de replicar, de compartilhar com todos vocês uma mensagem dirigida aos espíritas no século passado. Mas esta mensagem serve aos espíritas do século 21. No 25º capítulo, o último capítulo desta obra memorável, A Caminho da Luz, o benfeitor Emmanuel faz um apelo àqueles que professam o Espiritismo. E eu quero compartilhar esse apelo, porque esse apelo ainda nos serve nos dias de hoje. Escreve o benfeitor: assim que eu achar a página. Vamos lá. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Bondosos irmãos, agradeço a vossa generosa atenção e rogo ao Divino Mestre Jesus que conceda paz e amor a todos os corações. Muito obrigado.